que até treinou os últimos dias, mas não veio para o jogo por opção. Ele disse assim, é um caso que é da diretoria, ou seja, deixou claro que não é ele que está vetando a vinda do Cueva. Você já conhece o Cueva de pelo menos 6 meses. Esse jogador é muito importante para que o São Paulo reaja. Há necessidade que o grupo intervenha para que, com o Cueva, para que ele se dedique, com a diretoria, para que de repente peça para que ele se dedique ao São Paulo, para que ele, nos próximos 6 meses, pelo menos até a Copa do Mundo, ajude o São Paulo. Como é que o grupo, com jogadores experientes como você, Jusilei e outros, podem ajudar para que o Cueva tenha um final de temporada boa no São Paulo antes de qualquer transferência? O Dorival falou e, infelizmente, a gente não vai poder responder isso porque a gente foi orientado a não entrar nesse mérito. Me desculpe, mas infelizmente eu não vou poder expressar a minha opinião. Mas se dependesse do grupo, você poderia juntar e... A gente está proibido de falar sobre esse assunto e infelizmente não vou poder responder. Legal. Petros, como fazer com que essa derrota, um clássico, quarto jogo do ano, não atrapalhe, não deixe a confiança abalada para as próximas partidas? Não, é um jogo difícil, um clássico, na casa do adversário, ou pelo menos no mando do adversário. A gente sabia da dificuldade, a gente sabe que é um clube que joga dessa maneira, que você não pode dar facilidade alguma, porque ele sabe se defender muito bem. E por 2 vezes falhamos num contexto geral, mas tivemos a hombridade de colocar a bola no chão e de buscar o jogo o tempo inteiro. Tivemos alguma chance, bola na trave, alguma chance de empatar o jogo, mas não conseguimos. Então, a gente precisa assimilar, é um jogo difícil pela derrota. A gente não queria, a gente veio para vencer esse jogo e tivemos totais condições, mas nos toca agora a Copa do Brasil e vai ser outro jogo dificílimo. Uma sequência de jogos importantíssimas e sem tempo para treinar e num princípio de temporada. E a gente tem que passar a página e já pensar na quarta-feira, porque não nos resta outra coisa. Você, como remanescente do ano passado, eu te pergunto até em cima disso, como que você está sentindo o elenco desse ano? Até porque a torcida cobrou muito no ano passado, terminou o ano até aliviada, né? Mas esse ano ela quer coisas maiores, diferentes. Como que você está sentindo esse início de ano? Está diferente do ano passado? Você sente o time mais confiante, independentemente dos resultados? Está diferente, está mais confiante, está trabalhando melhor, está sem o peso do ano passado. O São Paulo não é um clube que está acostumado a passar 14, 15 rodadas na zona do rebaixamento. Isso gera uma intranquilidade, isso gera uma estabilidade e isso foi o que fez a gente ter altos e baixos ano passado. E é claro, o torcedor está em seu total direito, foi bem acostumado a vencer, a ganhar títulos e é isso que a gente quer. A gente vai buscar títulos para poder dar essas alegrias a eles. E o torcedor tem razão em cobrar e a gente precisa ser cobrado, o clube precisa ser cobrado porque é um clube que se acostumou a vencer. Então a gente tem que manter essa tradição e a gente está se dedicando. Hoje era um jogo dificílimo, com o mando do adversário. No meu ponto de vista, jogamos muito bem, conseguimos assimilar mesmo estando 2 vezes atrás do placar e colocamos a bola no chão e buscamos o tempo inteiro. Mas contra uma equipe que é a equipe a ser batida esse ano, que joga defensivamente muito bem e que joga por uma bola, você não pode se dar o luxo de ficar 2 vezes atrás do placar. Petros, você achou um resultado injusto, cara? Não, a justiça no futebol, e a gente tem um grande exemplo disso na Copa São Paulo. A justiça no futebol, não existe justiça. Mas a gente buscou, a gente tentou, a gente trabalhou. E o Corinthians é uma grande equipe e sabe jogar muito bem quando está com o placar a seu favor. Mas a gente colocou a bola no chão e a gente teve um volume de jogo muito alto. Tivemos alguma oportunidade de empatar e de até virar o jogo e acabamos não conseguindo. Mas é levantar a cabeça, o trabalho segue, a confiança segue igual. Quarta-feira é uma decisão. Petros, você não estava na primeira metade do ano passado, mas principalmente no primeiro semestre, muito se dizia que as falhas individuais definiam os jogos. E de fato, se a gente pegar os gols que o São Paulo sofreu, até no fim do ano também, mas o primeiro semestre foi mais, isso aconteceu. E hoje a gente teve 2 gols do Corinthians, em que alguns jogadores disseram não podemos tomar 2 gols assim. É um time que de fato está bem, como você citou, e o Dorival falou, fizemos mais coisas boas do que ruins, mas de vez em quando dá uma apagada e essas falhas de fato continuam definindo às vezes? E essa é a maturidade que a gente precisa ter. Essa é a mudança que vai ser fundamental e importante para que a gente consiga títulos. Um jogo como esse, você não pode falhar 2 vezes. E a falha não é individual, a falha é coletiva, porque aqui se ganha todo mundo e se perde o grupo inteiro. Então, mas a gente não pode, num clássico, nos permitir o luxo de estar atrás 2 vezes contra a equipe a ser batida no país e que faz um trabalho defensivo muito bom. E ainda assim a gente teve posse de bola, a gente teve infiltrações, a gente
quase empatou, bola na trave, e por algum momento gol impedido, por algum momento a gente conseguiu pressioná-los bastante, mas não foi suficiente, que pena. Ali no segundo gol do Corinthians, uma hora eu vi você conversando com o árbitro, o Dorival também reclamou de alguma coisa. Vocês têm alguma reclamação da arbitragem com relação ao segundo gol? Não, a reclamação é que esse bloqueio é uma jogada treinada e o centro de inteligência do São Paulo passa isso pra gente. Eles fazem um bloqueio para poder sair um zagueiro livre, só que o bloqueio é falta. E a gente avisou 2, 3 e até que teve um momento que eles conseguiram fazer o gol. E aí, gol feito, dificilmente alguém marca a falta. Ô Petros, ano passado foram 5 jogos contra o Corinthians, agora com esses 6 jogos emendando, nenhuma vitória do São Paulo. E o time do Corinthians é praticamente o mesmo do ano passado, mudou muito pouco, né? Depois desses 6 jogos, o que dá para dizer que o Corinthians traz mais dificuldade para o São Paulo nesses clássicos? Não, o Corinthians hoje saiu na frente, depois conseguiu fazer o 2-1 e jogou na sua proposta. Eles fazem isso muito bem, é inegável, você não pode questionar. O Corinthians foi campeão brasileiro assim, é a sua maneira de jogar, eles são muito bons fazendo isso. E a gente precisava ter saído na frente, porque aí a gente mudaria todo o contexto do jogo. E a gente foi para o jogo com essa mentalidade, mas acabamos tomando um gol com 50 segundos e isso muda totalmente o panorama do jogo. Petros, na descida do vestiário deu para ver que a torcida do Corinthians estava pegando bastante nos teus pés, você deu até uma acenada para eles. Isso é normal, a gente precisa analisar friamente. Se eu estivesse lá, eu faria igual, eu também vaiaria. Eu joguei lá, tive uma passagem muito boa, eu agradeço, mas hoje eu sou totalmente tricolor e o que eu puder fazer para ajudar o meu clube, e independente se é contra o Corinthians ou se é contra qualquer clube, eu vou fazer, mas a gente precisa às vezes se colocar, o torcedor vive de paixão e se eu estivesse lá do lado deles eu também vaiaria. O seu posicionamento nesse ano mudou um pouco? Você está mais solto para subir ou é impressão nossa? Porque a gente vê você chegando mais, às vezes pelo lado direito, hoje você chegou até a inverter um pouco um pé de outro momento no segundo tempo, pelo lado esquerdo, como é que está isso? Não, isso é o nosso modelo de jogar. E às vezes, no primeiro tempo, por exemplo, eu estava mais adiantado, no segundo um pouco mais defensivamente, é algo que eu estou acostumado a fazer, ser esse segundo ou terceiro homem do meio campo, e uma liberdade maior. Mas isso depende do jogo, depende do adversário, depende do que o professor pedir. No segundo tempo, percebemos você jogando muito pela direita ali, até fazendo a função do lateral direito do São Paulo. Numa entrevista que eu fiz com você no jogo contra o Novo Horizontino, né, nós falamos sobre condicionamento físico. E hoje eu percebi que você ficou bem à vontade, correu muito, né, se doou durante os 90 minutos. Agora, você cair pela direita, foi uma orientação técnica ou você percebeu e foi uma coisa intuitiva? Não, eles em algum momento conseguiram ter um pouco de superioridade com 2 meias que tem uma criação muito boa, que é o Jadson e o Rodriguinho. E eu precisava fazer essa função e a gente já tinha percebido, e o Dorival orientou para que eu segurasse um pouco mais. E a gente conseguiu neutralizá-los completamente no segundo tempo. E foi por isso, mas é claro que a condição física vai melhorando pouco a pouco. É o meu terceiro jogo no ano, ainda é impossível estar no melhor, mas a gente vai trabalhar para buscar essa regularidade. Valeu.